Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como os ensinamentos de Jesus são importantes para a nossa vida. Quanto mais conhecemos da vontade de nosso Senhor, melhor nos tornamos, desde que tenhamos a coragem e a capacidade de assumir em nossas vidas a sua palavra. Hoje nós ouvimos de uma maneira muito clara Jesus que ensina aos seus discípulos que o único e verdadeiro caminho que devemos seguir é o caminho do serviço e o caminho da cruz, da entrega. Estamos preparados para isto? Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus, então, lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nos deparamos hoje com um evangelho muito importante para a nossa compreensão do mundo em que vivemos. Percebemos a princípio que Jesus estava subindo a Jerusalém e seus discípulos iam com ele.
Diz o Evangelho que os discípulos estavam espantados, com medo. Então Jesus revela a eles o que iria acontecer, que ele ia ser entregue, que ele devia ser morto, mas que ia ressuscitar depois de 3 dias. É uma revelação que causou, claro, nos discípulos esse espanto, porque para os discípulos, Jesus, o Messias, era aquele que iria derrubar o império. E de repente Jesus é manso, é humilde de coração e não usa as armas do mundo, mas nos ensina, como ensinou a eles, que nós devemos ser diferentes do mundo. O Senhor revela tudo a eles. O pedido que Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe pediram, foi totalmente desconsiderado. Claro, Jesus diz que não cabe a ele definir quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda. É para quem já está reservado. Mas Jesus diz que nós não podemos ter esta mentalidade, que esta mentalidade é uma mentalidade do mundo, que nós devemos agir como cristãos, como pessoas do bem. E ele diz que os grandes do mundo, os poderosos desse mundo, fazem-se impor aos demais, como se as pessoas fossem peças, simplesmente peças, e que devem ser manejadas conforme o desejo e a vontade de quem tem mais poder. Nós ouvimos que os outros 10 discípulos, quando ouviram aquela realidade, aquele pedido, ficaram também indignados com Tiago e João. Sentimentos humanos, claro. Mas vejam que belíssima lição Jesus dá aos discípulos e que também nos dá a cada um de nós. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam. Mas dentre vós não deve ser assim. Vocês devem saber o que devem pedir. Ele diz a Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vós não sabeis o que pedis. Jesus fica contrariado com isto, claro, porque eles não compreenderam ainda qual é a lógica do reino. E nós sabemos que no contexto do reino, as coisas acontecem de forma diversa, revertendo os esquemas do mundo. Reverte. Não é a maneira que o mundo vive. Jesus apresenta uma nova proposta, por isso ele diz, entre vós, quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, para Jesus, a grandeza consiste em fazer-se servidor de todos. E o ocupante do primeiro lugar será quem se predispuser a ser submisso a todos. Vejam que vai na contramão daquilo que se vive no mundo hoje, não é verdade? Jesus andou na contramão. Mas nós devemos estar com Jesus, porque somente Ele tem palavras de vida, palavras de salvação. Não adianta nos rendermos aos encantos do mundo, às belezas e às riquezas no mundo, se formos perder a vida eterna. O que interessa a nós é a eternidade, porque as coisas deste mundo passam. A vida passa. Veja, nesse tempo de pandemia, quantas e quantas pessoas já morreram e às vezes estavam preocupadas não com o eterno, não com as coisas do alto, preocupados com as coisas do mundo e perderam tudo e ficaram sem nada porque morreram. Jesus deixa um último ensinamento no Evangelho e que nós devemos segui-lo e devemos obedecê-lo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos.
para que viemos ao mundo? E o que estamos fazendo no mundo? Estamos servindo ou sendo servidos? De que forma agimos? Como somos nós? Vamos refletir sobre isto. Vejam, a igreja celebra hoje o ofício da memória de São Filipe Neri, presbítero, que nasceu na Itália em 1515 e lá faleceu em 1595. Foi ordenado presbítero e com um grupo de discípulos fundou a Congregação do Oratório. Inventou o ministério do acolhimento a todas as misérias, ocupando-se principalmente dos romeiros doentes e pobres. Deixou o exemplo de como é possível conciliar profunda espiritualidade com bom humor. Olha o exemplo daqueles que são santos. Criou uma forma de acolher todas as misérias do mundo. Isto é servir. É isto exatamente que disse Jesus no final do Evangelho. Nós não estamos aqui para sermos servidos simplesmente, mas nós viemos para servir, assim como ele veio para servir e dar a vida. Olhemos para o testemunho dos santos e procuremos viver uma vida voltada mais para as coisas do alto, sem ficarmos apegados às coisas da terra, que nada nos acrescentam a não ser neste tempo em que vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E permaneçamos em